Então disse o Senhor, então disse o Senhor, eis que, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo ao canal Dois Caminhos. E hoje nós vamos ficar aqui no versículo 3, ou melhor, capítulo 3, versículo 22, 23 e o 24 de Gênesis, né? Vamos falar sobre um assunto, mas antes de falar sobre esse assunto, eu quero que você deixe o seu like, né? Deixe o joinha para nós, antes que você esqueça, né? Às vezes você vai assistir um vídeo todo aí, de repente emociona, ou fica com raiva, ou fica com bem, fica com dúvida e acaba não deixando o joinha, né? É muito importante. Mais importante ainda é que você faça um comentário para que o canal possa ser ter maior expressão e o YouTube então colaborar com a gente também, né? Deus abençoe você, seja bem-vindo e vamos lá. Vocês prestaram atenção que a palavra disse, né? Ela diz aqui para nós o seguinte, né? Deus fala assim aqui no versículo 22, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. É muito interessante. Hoje nós queremos abordar um assunto sobre o pecado. O pecado entrou no mundo. Eu, desde criança, né, desde nascimento, a gente sabe, eu sei, talvez você sabe, talvez você não, né, pode até surpreender com o assunto que eu vou dizer aqui para você. Aqui no canal, né, pode ser que você interprete diferente de tudo, mas a maioria das pessoas, elas interpretam assim, dizendo que o pecado foi colocado dentro do ser humano. Como assim? O pecado foi, né? Eu aprendi que que o homem foi criado puro, santo, né? O caso de Adão e Eva aqui, puro e santo, né? E que não tinha pecado, não tinha nada, era um sujeito, né? Oh, maravilha! Quem não gostaria de ser como Adão e Eva? E foram, né? Até né, aconteceu o que aconteceu, porque a culpa é da serpente, a cobra, o Satanás, aquele que perturbou a cabeça de Eva e fez, né, despertar em Eva o desejo, aquela vontade, né? E como diz aqui o versículo,
né? Quando depois da conversa ali, né? Porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, né? Ou seja, daquele fruto, né? Se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E aí a mulher, então, é despertada e vendo, né? Que aquela ave era boa, era boa para comer, era agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. E aí ela comeu aquele fruto. Então, porque foi a serpente que colocou o mal dentro do ser humano. Ela comeu um fruto, mas como é que esse mal estava dentro do fruto? Aí diz aí alguns, né, que esse fruto era uma maçã. Puseram aí, oh, tão gostoso que é uma maçã, a gente come uma maçã, continua comendo a maçã. E aí? Mas é tudo uma tentativa de dizer que fruto era aquele, né? Mas não importa que seja uma maçã, um abacaxi, uma uva, uma banana, o que importa é que alguma coisa foi despertada, né? Então a palavra de Deus está dizendo aqui para nós que, né, foi, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver. Então, essa ideia de que o mal foi colocado dentro de nós como se fosse, por exemplo, eu tomei um copo de água, entrou dentro de mim, porque a água, ela vai circular, né? Em sangue e tudo mais, transformar aquilo, né? O, a substância, né? Ideal para o corpo, ela vai manter o sangue, tudo mais, o alimento que você come. E né, como diz, nós comemos e vai para a latrina, né? Né? Jesus fala isso. E é como o ar que nós respiramos. Mas se o mal entrou dentro de nós, só que ele permaneceu aqui dentro de nós, ele ficou aqui dentro de nós, e nada pode tirar esse mal. Mas como pode o pecado entrar dentro de nós? É isso que muitas vezes eu não consegui interpretar. Mas que mundo é esse que o mal entrou? Houve né, a partir do momento que o mal entrou no ser humano, aconteceu um desastre em toda a humanidade, em todo o resto da criação. É tudo interpretação mal, é tudo mal interpretado. Porque o que aconteceu? Presta bem atenção ao que Jesus fala. Se não fores como criança, não herdará o reino dos céus. Por que nós continuamos pecando? Se o mal entrou dentro de nós, e Jesus é aquele que é o Cordeiro Santo que tira os pecados do mundo. Então ele devia ter tirado os pecados do mundo. E por que nós continuamos pecando? Por que nós continuamos morrendo?
Se nós fomos criados puros, santos, e morremos porque o pecado entrou dentro de nós. Mas Jesus levou o pecado. Ele morreu numa cruz por nós e levou o pecado com nós. Então, se Jesus levou o pecado, por que nós continuamos pecando? Por que nós continuamos morrendo? Não era para existir o pecado mais, porque Jesus carregou o pecado na cruz. Então, são contextos que muitas vezes a gente passa uma vida inteira acreditando. Jesus diz, eu gosto muito daquela palavra que Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitas vezes somos escravos das denominações. Somos cristãos, escravos de uma denominação. Porque eles ficam sustentando, né, uma teologia. Não é culpa de ninguém, porque isso é coisa muito passado que vem trazendo, e o contexto não muda, né? Como, por exemplo, Calvino, aqueles homens, né, que a gente vê como os grandes, né, que revolucionaram, né, a forma de como de ser cristão. Trouxeram um monte de coisas da Igreja Católica, não? E, né, da Igreja Primitiva Católica lá, e que nós sustentamos até hoje, que muitos de nós, né, muitas denominações carregam isso até hoje. Nunca mudou porque, não, o domingo, né? Muitos cristãos acreditam que domingo é o domingo, sabe por quê? Porque foi assim, Calvino não tirou isso, né? E outros mais históricos da história. Não mudou. Continuaram sustentando, né, as leis do Senhor nosso Deus, que é uma lei universal, diz que também acabou. Mas aí nós não estamos falando sobre isso, não. Nós estamos falando sobre pecado. O que você acha? Você acha que Jesus morreria, né, da forma que morreu, puro, santo, sem pecado? Aí a interpretação diz que, né, ele é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. E por que não tirou o pecado do mundo? Porque nós continuamos, somos crentes, cristãos, continuamos pecando do mesmo jeito. Ah, você é crente e não peca. Você é santo. Porque nós estamos santificando todos os dias da nossa vida. Por que nós temos que santificar todos os dias da nossa vida? Porque se Jesus já levou os nossos pecados, por que nós continuamos pecando? Nós vamos ficar pecando até o dia final. Isso não vai mudar. Isso vai ser. Porque o pecado, Deus criou o homem. Eu já falei isso no canal várias vezes. O homem foi criado com tudo isso, com a natureza pecaminosa, sabe? Nós aprendemos que,
né? Exatamente, que a natureza pecaminosa não faz parte da nossa vida. Que é isso? Quem não faz parte da nossa vida foi Deus que criou. Ele nos criou com essa natureza pecaminosa. E essa natureza não tem como tirar. Ela não vai sair de nós, nem depois da ressurreição. Você sabia disso? Ah, mas Paulo fala lá que seremos um corpo incorruptível. Seremos. Você sabe por que nós seremos um corpo incorruptível? Porque nós cremos no Senhor. Porque nós entregamos a nossa vida a Deus. E damos a nossa vida pelo Senhor nosso Deus. Assim como Jesus deu a sua vida por nós, por amor de nós. E nós damos a nossa vida por amor a Deus. E nós amamos a Deus e não entregamos a outro Deus que existe sobre essa, que segundo eles existe. Eu não acredito em nenhum outro Deus. Eu só acredito em Deus, o Senhor nosso Deus, esse que me criou, esse que criou Adão e Eva, esse que criou você. Então, dizer para mim que o pecado, que a natureza pecaminosa vai sair de nós, não. Isso é uma natureza em que Deus criou, assim como a de Satanás. Ou você está, né? Quando eu fazia teologia na Batista, a primeira frase que eu ouvi quando lá o professor começou a dar aula, ele diz: ou estamos com Deus, ou estamos com Satanás. Foi essa a primeira frase. Então, essa é a frase correta. Ou você está com Deus, ou você está sem Deus. Ou você está com Deus, ou você está com Satanás. Não existe duas hipóteses. Jesus diz: não se pode amar, é impossível amar a Deus. Há dois senhores. Primeiro que não existe dois senhores. Só há um Senhor, que é Deus. Você decide. O caminho é seu. A natureza é sua. E você sabe o que é melhor, porque a palavra de Deus diz aqui, ó. Agora, eis que o homem, né, é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Então, é como se o homem fosse despertado da sua natureza pecaminosa. O que é serpente aqui? O Satanás, o demônio, o capeta, não sei, o que você quiser chamar aqui, fez. Despertou a natureza adormecida. Assim como, por exemplo, eu há muitos anos atrás, adquiri uma enfermidade, certo? E me curei dela. Já faz aí aproximadamente 50 anos atrás, quase 50 anos, que eu fui curado dessa enfermidade. Mas ela ficou incubada dentro de mim. Ela está incubada. Ela está incubada dentro de mim. Então, é como se uma criança, né? Jesus fala assim, eu mencionei no começo do vídeo, Jesus fala assim, olha, se não fores como criança, não entrará no reino dos céus. Isso significa o quê? Que você precisa incubar
essa natureza maligna que você tem, que são os dois lados, o bem e o mal, para que você possa obedecer a Deus. Então, se você obedece a Deus, você anda com Deus, você vive com Deus, e Deus é o único ser da sua vida, do seu caminhar. Não importa, porque Deus é a sua solução. Então, se você não crê em Deus, você está totalmente errado. Você está na contramão de tudo. Sabe por quê? Porque se não é Deus, você não come. Se não é Deus, você não vive. Aliás, você nem existe. Se Deus não existe, você também não existe. Porque sem Deus você não pode existir. Sem Deus você não pode comer, você não pode vestir, você não pode respirar, você não pode beber água, porque tudo vem de Deus. Então nada existe sem Deus. É a vontade de Deus que é soberana. Ah, você come por quê? Porque você compra o alimento. Você vai lá no supermercado comprar. É. Mas e o supermercado? Onde busca esses alimentos para vender para você? Ah, tem um fornecedor. O fornecedor, pois é, mas o fornecedor pega esse alimento da onde? Da onde vem esse alimento? Ah, vem lá da agricultura, da pecuária. Ah, bom, muito bem. Pois é, mas e aí? Quem é que planta? Pois é, é o cara que trabalha lá, né? Que é o proprietário da fazenda, do sítio, né? Das terras lá, que planta, né? Tem um monte de funcionário que planta. Pois é, mas se ele plantar, e quem é que faz germinar essa semente para que possa, né? Ele conta com a terra. Pois é, mas se a terra não der, se não tiver água, se não tiver chuva, se não tiver fertilizante, quem é que vai fazer a semente? Você planta a semente em cima da pedra? Eu lembrei de uma história. Um moço morava na roça, assim, morava na roça e tinha várias casas, assim, vizinhos, né, que era uma fazenda. Então eles moravam tudo naquela fazenda, trabalhavam na mesma fazenda. E esse homem, então, ele vinha todos os dias, plantava, ele tinha uma horta na casa dele, para ir para o consumo dele. Ele plantava couve, plantava cebolinha, plantava cenoura, plantava de tudo, lá nas horas vagas dele. E aí tinha lá uma pessoa lá que não plantava nada, tinha tanta terra tanto quanto ele, podia plantar do mesmo jeito, mas ele não plantava. E aí ele ia lá, ô vizinho, né? E pedia pro vizinho, ô, dá para arrumar uma couve aí, uma cebolinha, uma salsinha, né? Aí ele falou, oh, meu Deus, eu tenho uma dó desse povo que mora em cima da pedra. De Deus. Se você não acredita, né, que é Deus, mas só se Deus não existe, não existe sol. Se Deus não existe, não existe lua, não existe estrela. Se Deus não existe, então o que existe? Ah, você acredita naquela história do Big Bang e outras histórias aí, no poder da força, poder do braço. Sem Deus, nem existimos. Então, o pecado é uma natureza. É uma natureza que faz parte da minha. Eu fui criado assim. Eu nasci, eu já, né? Eu já peguei o bonde andando. Não, não peguei bonde andando. Assim como Adão e Eva foi criado, eu também fui. Por quê?
O maior problema aqui é o despertamento do pecado que aconteceu. Era para acontecer? Ou não? Era. Era só uma questão de tempo. Não tinha problema nenhum, não. O pecado era só uma questão de tempo. Mas aí existia um astuto aqui que, né, agilizou isso, antecipou isso para que fosse despertado. Mas a qualquer momento ia acontecer. Por quê? Era só uma questão de tempo. Não tinha esse negócio de pecado entrou dentro do ser humano, não. O pecado não entrou dentro do ser humano. O pecado já foi, o ser humano foi criado com o pecado. Com essa natureza, as duas naturezas. Ele foi criado com o próprio Deus. Porém, nunca será Deus porque ele não tem as mesmas características de Deus, o absolutismo de Deus, porque ele é o Criador, ele é o único Criador. Não há outro. Então, se você está aí, você precisa ser liberto. Sabe, você não precisa sair da sua denominação, você não precisa abandonar sua denominação. Você só tem que se libertar da escravidão, daquela mesmice que a gente fica anos e anos ouvindo a mesma coisa, a mesma história, aquela coisa, parece aqueles... Eu lembro quando eu era criança, meu avô sempre contava as mesmas histórias e a gente ficava tudo assustado, nem dormia de medo. Quando ele contava aquelas histórias bonitas, branda, era bom. A gente ficava feliz. Era tão bom. É uma lembrança boa que eu fiz aqui agora. Então, como é que eu faço para me libertar? Para chegar nisso que Jesus disse. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estudando a Escritura Sagrada, procurando ler todos os dias. Mas não pega aqui, uma página ali, um versículo aqui, um versículo ali, não. Começa do princípio e vai devagarinho. É como se você tivesse que chegar no outro lado da cidade. Você vai pegar o caminho, certo? Vai até lá no fim. Aí depois você volta com... Então, né? É igual se fosse o caminho da sua ida para o trabalho. Todos os dias você vai, mesmo caminho, e volta no mesmo caminho, volta no outro caminho, torna no mesmo caminho, e assim você vai descobrindo, né? A gente conhece tantos caminhos que a gente anda, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, que a gente sabe tudo que tem naquele caminho. Até as pessoas que passam a gente já conhece. Então, é desse jeito que a gente conhece a palavra de Deus. Natureza pecaminosa. Foi colocada dentro de você? Ou então Jesus, por que Jesus não tirou essa natureza pecaminosa de nós? E já que tá, né, que a teologia, né, as interpretações diz que Jesus morreu na cruz e perdoou os nossos pecados, levou tudo com ele. E por que nós continuamos pecando? Porque nós temos que continuar santificando. Você sabe o que é santificar? Eu vou resumir nas palavras de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas. De todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todo o seu discernimento. Para quê? Para que você permaneça sempre no equilíbrio das duas naturezas. Que é a natureza do bem
e a natureza pecaminosa. Deus abençoe você e continua aqui no canal, não deixa o canal não, tá? E não esqueça, faça um mínimo de comentário para que o YouTube possa nos entender e possa compartilhar o nosso vídeo com outras pessoas, achar pessoas interessadas, né? Porque se você não comenta, o YouTube fica na dúvida. E se você deixa um like, melhora também, porque o YouTube também começa a entender que o vídeo vale a pena. Então ajude o canal a crescer, né? E Deus abençoe você, onde você estiver, o que você estiver fazendo. Em nome do Senhor Jesus, para você, sua casa, sua família, seus desejos, seus interesses, né? Porque todos nós somos mercenários e cheios de interesses, né? Somos interessados em tudo, né? Somos ambiciosos, somos egoístas, faz parte da nossa natureza pecaminosa. Mas temos que ter o equilíbrio das coisas e para que Deus possa continuar nos abençoando, né? Não abandone a sua denominação. Não pense que a sua denominação está traindo você, tá? Não, fique firme aí. Fique firme aí. É só você conhecer a verdade e a verdade vos liberta. Você que está no hospital precisa de Deus. Você que está no trabalho precisa de Deus. Que Deus abençoe você onde você estiver. Em nome de Jesus. E não esqueça, Jesus está voltando. Até o próximo vídeo. Em nome